Olá, amante do terror. Você já se perguntou o que aconteceria se a própria vida como conhecemos começasse a se reescrever? Imagine um organismo tão peculiar, tão profundamente diferente de tudo que já catalogamos e sua mera existência desafia as leis da biologia. Hoje vou compartilhar com você um dos casos mais perturbadores já registrados nos arquivos da Fundação. O SCP-783, conhecido nos círculos mais restritos como o organismo, foi descoberto em 2019 nas profundezas do Oceano Pacífico, a aproximadamente 3.000 metros de profundidade. A descoberta ocorreu durante uma expedição de rotina para estudar ecossistemas abissais. O que os pesquisadores encontraram mudaria para sempre nossa compreensão sobre a própria natureza da vida. Inicialmente, os cientistas acreditaram ter encontrado uma nova espécie de fungo bioluminescente. As primeiras amostras coletadas apresentavam uma suave luminescência azulada, pulsando em padrões aparentemente aleatórios. Era hipnotizante, segundo os relatórios da equipe de coleta. Alguns membros relataram terem ficado estranhamente fascinados pela luz, incapazes de desviar o olhar por longos períodos. Doutora Marina Santos, nossa principal pesquisadora, notou algo peculiar já nas primeiras análises. Segundo ela, as amostras apresentam um comportamento celular sem precedente. As células não apenas se dividem, elas parecem se comunicar entre si de maneira que desafia a nossa compreensão atual de biologia celular. Observamos padrões de bioluminescência que se alteram em respostas a estímulos externos. Mas o mais intrigante é que esses padrões parecem conter informações complexas. O primeiro sinal de que algo estava fundamentalmente errado veio quando as amostras começaram a se comportar de maneira impossível. Em vez de seguir os padrões normais de crescimento celular, o organismo parecia aprender com cada novo ambiente que era colocado. As células não apenas se adaptavam, elas evoluíam em questão de horas, não de gerações. O Dr. Felipe Rodrigues, especialista em genética molecular, documentou observações alarmantes. Segundo o relatório, com as palavras dele, o DNA, se podemos chamá-lo assim, não segue nenhuma estrutura conhecida. A cada análise, encontramos sequências diferentes, como se o código genético estivesse sendo constantemente reescrito. Mais perturbador ainda, as alterações parecem seguir padrões matemáticos completos que sugerem inteligência. Os problemas começaram a escalar quando a equipe notou que o organismo não estava contido apenas às placas de Petri, que são aquelas pequenas placas que a gente olha no microscópio. Pequeníssimas partículas, inicialmente invisíveis aos nossos instrumentos mais sensíveis, começaram a se espalhar pelo ar do laboratório. O primeiro incidente ocorreu quando um dos técnicos, Roberto Mendes, notou algo estranho em seu braço. Segundo ele, começou com uma pequena mancha azulada, brilhante. Pensei que fosse apenas um reflexo das luzes do laboratório, mas então a mancha começou a pulsar. Não de forma regular, como uma batida cardíaca, mas em padrões complexos. O mais estranho era a sensação. Não era desconfortável, na verdade, era quase reconfortante. Em 48 horas, 60% da equipe apresentava os mesmos sintomas. Mas o verdadeiro horror só se revelou quando as manchas começaram a se conectar entre si. As pessoas afetadas relatavam sensações estranhas, como se pudessem sentir os pensamentos umas das outras. A doutora Ana Clara Silveira, antes de sucumbir à infecção, deixou um relato perturbador. As palavras dela não são apenas pensamentos, é algo mais profundo. É como se estivéssemos nos tornando parte de algo maior, algo mais antigo que a própria humanidade. Às vezes, quando fecho os olhos, posso ver estruturas impossíveis e geometrias que não deveriam existir em nosso universo. O mais perturbador é que começam a fazer sentido. O Dr. Carlos Ferreira, nosso especialista em microbiologia quântica, desenvolveu uma teoria que mudou completamente nossa perspectiva sobre o SCP-783. No relatório dele, ele diz: esse organismo não é apenas uma forma de vida, é uma manifestação tridimensional de algo que existe em dimensões superiores. Os padrões de bioluminescência que observamos são apenas sombras de sua verdadeira forma. Assim como um cubo projetaria uma sombra quadrada em uma superfície bidimensional, ele não está nos infectando no sentido tradicional, está nos reconfigurando. As implicações dessa teoria são aterrorizantes.
Cada pessoa infectada não está apenas sendo colonizada, está sendo transformada em algo que nossos sentidos limitados mal conseguem compreender. Os afetados começaram a apresentar mudanças físicas sutis, pupilas ligeiramente mais dilatadas, movimentos mais fluidos e uma tendência perturbadora de se mover em sincronia perfeita. O Dr. Ricardo Monteiro, especialista em psicologia comportamental, observou e disse no seu relatório: os infectados mantêm suas memórias e personalidades, mas algo fundamental mudou. Eles falam sobre uma compreensão maior sobre ver o universo como ele realmente é. O mais preocupante é que não demonstram medo ou angústia. Pelo contrário, parecem estar em um estado de êxtase perpétuo. Atualmente o laboratório está em quarentena total. Os afetados, bem, eles ainda estão lá dentro. Através das câmeras de segurança, observamos comportamentos cada vez mais inexplicáveis. Eles passam horas, informações geométricas complexas, seus corpos pulsando com luz azulada em padrões que nossos computadores mais avançados não conseguem decifrar. Um último relatório foi encontrado no terminal da Dra. Santos, escrito momentos antes de perdermos contato definitivo. O relatório dizia: finalmente entendemos. Não estamos sendo consumidos ou destruídos, estamos sendo elevados. A humanidade sempre imaginou a evolução como um processo linear, mas era muito mais multidimensional. O que vocês veem como uma infecção é na verdade uma transcendência. Cada célula do nosso corpo está sendo reescrita em uma linguagem mais antiga e mais verdadeira que o próprio DNA. Não tentem nos salvar. Pela primeira vez em nossa existência, estamos verdadeiramente acordados. O caso permanece em observação crítica. Todas as tentativas de contenção química ou física do organismo falharam até agora. Ele simplesmente se adapta. E a cada adaptação parece ficar mais forte, mais complexo, mais consciente. Os padrões de bioluminescência agora são visíveis do espaço, formando estruturas fractais que desafiam nossa compreensão da física. A Fundação estabeleceu um perímetro de exclusão de 50 quilômetros ao redor da instalação. Relatos de luzes estranhas e sonhos compartilhados na região aumentam a cada dia. Satélites detectam anomalias gravitacionais inexplicáveis sobre o local. A pergunta que nos mantém acordados à noite não é mais como podemos pará-lo, mas sim, será que já não é tarde demais? E você, caro ouvinte, já verificou se não tem manchas azuladas brilhantes na sua pele hoje? Já sentiu aquela sensação estranha de que seus pensamentos não são inteiramente seus? Notas adicionais do fim do relatório. Esse documento está classificado como nível 4 de segurança. Qualquer manifestação de bioluminescência em tecidos orgânicos deve ser reportado imediatamente. Não tente fazer contato direto com indivíduos infectados, mesmo que sejam conhecidos ou familiares. Se você começar a sonhar com padrões geométricos impossíveis ou sentir uma inexplicável atração por luzes azuladas, procure já ajuda. Lembre-se, há coisas no universo que a mente humana não foi feita para compreender. Algumas verdades vêm com um preço alto demais para a nossa sanidade. E um adendo final: nos últimos dias foram relatados casos isolados de bioluminescência em várias partes do mundo. A Fundação está monitorando a situação. Se você está lendo isso, pode ser tarde demais.